Muito bem, gente. Boa tarde a todos. Vamos começar aqui então nossa aula, falando hoje sobre. A gente viu na aula passada, né, sobre lógica sequencial. Na última aula a gente viu um pouco essa questão de que a gente implementar esses circuitos de lógica sequencial, você precisa de ter um circuito com memória. E aí a gente falou um pouco sobre LEDs e um pouco sobre flip-flop. O Pedro já fez uma pergunta sobre um pouco dessa diferença, então vou ver se a gente consegue expandir isso mais. O segundo ponto era a questão do uso do relógio, né, de clock, para que você possa sincronizar e atualizar os valores que a gente tem em cada uma dessas unidades básicas. Vamos chamar de memória, tá? A gente até chegou a discutir com aqueles circuitos de realimentação, no qual tinha um monte de inversores. Depois a gente pegou esse caso e mostrou que o atraso, né, é que entre de cada porta, né, é o que permitia que o sinal fosse realimentado e estava constantemente atualizado, né? E a gente tinha uma forma de, com uma lógica, né, utilizando portas NAND, de inserir um valor novo, manter um valor novo, sendo que inserir poderia ser setar, que no caso poderia ser colocar o valor Q daquela latch igual a 1, por exemplo, ou resetar, que seria colocar o valor Q daquele latch igual a 0. E hoje a gente vai tentar entrar nesses circuitos mais complexos utilizando flip-flops, tá? Então isso aqui foi da aula passada, né, em amarelo, e aqui hoje a gente vai entrar em circuitos um pouco mais complexos. E vamos tentar entrar um pouco na questão de registradores. Essa questão de meta-estabilidade a gente já chegou a falar um pouco na aula passada. Então hoje a gente vai entender um pouco mais como que a gente garante integridade de sinal, evitar a condição de corrida e criar algumas topologias de circuito para poder garantir que os dados estejam sincronizados. O que eu estou chamando de dado sincronizado? É que em um dado momento que a gente observe o valor daquele dado registrador ainda não, mas daquele dado flip-flop ou um latch, aquele valor Q, que a gente tem a segurança que é o valor que a gente realmente entende como sendo um valor correto. Novamente, esses são os livros que a gente utiliza, né? O Roth, unidade 11, o TOT, que é esse daqui, o capítulo 5, e o CATS, capítulo 6. Lembrando um pouco, né, como a gente faz a análise desse latch RS de set e reset, a gente corta essa realimentação aqui de forma que a gente só enxerga essas três entradas. Vamos chamar assim uma entrada aqui de T, essa que está aqui, uma entrada S e uma entrada R. E desta forma, a gente deriva a equação característica de um latch RS, certo? Então essa aqui é a forma como que a gente tem aqui um mapa de Carnot derivado a partir dessa tabela verdade. Então percebam que já se coloca, né, o Q de T mais delta, entendendo que esse vai ser um valor futuro e não um valor no dado tempo T. Certo? Então isso aqui é um valor futuro. Às vezes a gente expressa também como Q+. Então, ainda caminhando aqui nessa questão de latch, esse aqui é assim, vamos chamar de um anúncio, né, do flip-flop, como é que a gente vai fazendo circuitos cada vez mais complexos. Esse aqui é, por exemplo, um caso no qual a gente... Desculpa, deixa eu ver uma pergunta aqui. O Pedro perguntou, no caso que flip-flop JK, mestre escravo, cascata de flip-flops, era só um site, tá? Eu vou falar um pouquinho, viu, Pedro, sobre esse ponto, tá? E eu volto aí um pouco dessa questão do mestre escravo e entre outros. Mas o primeiro ponto que a gente precisava definir é este caso aqui, no qual a gente tem uma chave para poder habilitar. Lembrando que com a porta NOR, um inversor controlado, tá certo?
quando o sinal de enable vai a 1. Tá? Então, ou seja, ele passa a ser, aqui como eu estou observando o sinal enable barra, quando ele vai a 0, a gente garante que o sinal que esteja aqui seja invertido. R barra invertido, na prática, me garante que eu tenha R aqui na entrada. Então, é uma forma de nós podermos permitir que apenas dentro de um dado intervalo de amostragem, que é uma janela que a gente pode colocar, né? Por exemplo, vocês olhem aqui, essa é a janela na qual a gente amostra, certo? Aqui é a janela aqui que está aqui, se vocês conseguirem ver o cursor. Durante essa amostra é que nós vamos, de fato, permitir que o dado, estou falando dado, né? Seja de fato carregado. Qual dado? Aqui, no caso, é o dado do set. Como aqui eu estou olhando o set barrado, quando ele vai para 1, a saída não é alterada até o momento de que eu habilite esse valor ser colocado. E aqui observe que tem aquele atrasozinho de propagação. Mas uma vez amostrando dentro dessa janela que aqui está, ele não mais é influenciado por quaisquer flutuações de R e S. Então é uma forma da gente garantir que você só habilita a atualização do valor de Q a partir desse sinal. Tá? Esse, por exemplo, poderia ser um sinal de um clock. Tá? Então esse era o primeiro conceito. Então, o primeiro conceito é um latch que seja chaveado. Aqui, como eu tinha mencionado anteriormente, né, você pode utilizar um clock para poder definir quando é que eu quero atualizar o sinal naquele latch chaveado. Isso, por outro lado, não me garante que flutuações dentro desse intervalo no qual ele estaria habilitado ocorram e eu tenha um resultado. Um resultado que não é o desejado. Por isso que é definido esse conceito de duty cycle, né, ciclo de serviço, no qual você pode dizer que durante um dado momento, ele é, por exemplo, 1 aqui, tá? Se eu estou pensando no enable barra, ele fica 90% no 1 e depois 10% no 0. Então, se eu tiver um sinal de habilitar enable barra, eu só amostro o sinal durante 10%. Então, isso é uma outra estratégia que pode ser utilizada para que a gente não capture sinais errados. Tá? Então, isso era na forma de você utilizar um latch chaveado. Certo? Então, por exemplo, essa aqui é a forma como você controla esse latch, é set reset com o clock. Então, por exemplo, isso que eu estava mencionando, você não deixa a RS mudar enquanto o clock estiver ativo. Ou, em outras palavras, é aquilo que eu mencionei, quando você coloca o clock barrado, ou seja, quando o clock barrado for igual a 1, ele não permite que a gente altere o valor dele. Tá claro, gente? Então, por outro lado, o sinal só fica estável na outra metade do ciclo. Agora, por que isso? Bom, primeiro porque isso consegue evitar por exemplo, uma condição de corrida. Porque uma vez que eu estabilize o valor de RS, eu consigo, de fato, garantir esse sinal. E segundo, que eu posso controlar essa largura do meu clock para que eu só amostre durante um dado momento que eu tenho certeza que o dado está tranquilo. Eu estou falando muito nessa questão de amostrar, porque na minha cabeça sempre o que vem é um circuito que chama de bouncing, que é o circuito que tem em cada tecla do teclado nosso. Para que você imagina que em cada tecla tem um acionador mecânico, né? Ela faz o contato. E esse contato, se você olhar microscopicamente, ele não tem jeito, ele irá necessariamente, na iminência de fazer o contato, ele vai, liga e desliga uma série de vezes. Então, quando você coloca um clock, por exemplo, e isso ocorre numa escala de tempo muito pequena. Então, o que se pode fazer, permite, quando a gente está digitando no teclado,
que ele só amostre durante uma determinada janela de tempo. Então é uma utilização disso. Aí começamos, então aquele primeiro caso, o LED chaveado. O segundo era quando a gente começava a fazer uma cascata. Aí está entrando um pouco na pergunta que o Pedro fez. A questão do flip-flop JK vai ficar mais na frente ainda. Então agora a gente vai aos pouquinhos aumentando a complexidade. Então, um dos problemas que a gente tem que é ter o sinal, quando a gente faz uma cascata desses LEDs, do sinal, como está aqui, eu estou fazendo a tradução literal, o sinal sai correndo através dessa cadeia. Eu tenho uma cascata de LED, ele vai saindo, o sinal simplesmente vai propagando. Como é que a gente garante que ele fique preso em só uma dessas? E o exercício, mais na frente, ou melhor, o trabalho, né, que eu vou ter para vocês, porque o primeiro trabalho foi aquele, né, do Quine McCluskey, depois fizemos o trabalho do One Time Pad e a porta Shore. O próximo trabalho, e esse eu estou conversando até com o professor Erhun, que ele é especialista nessa área de criptografia, é justamente sobre a parte de cifragem, né, o Stream Cipher, que é um cifrador que a gente pode utilizar para poder fazer cifragem. E é uma tecnologia que é usada, por exemplo, em telefonia, Bluetooth, esse tipo de coisa. Então a gente vai tentar fazer um negócio desse em Verilog e ver quais são as fragilidades, esse tipo de coisa. Mas eu ainda estou elaborando, estou estudando, estou aprendendo, porque eu gostaria que todos nós aprendêssemos bastante nessa questão de cifragem com isso. Nós temos todos os elementos para poder fazer esse trabalho. Não é nada absurdamente difícil para vocês, vocês vão conseguir fazer sabendo o funcionamento de registradores e entendendo como funciona a porta Shore. E sabendo Verilog. Sabendo esses três componentes, basta a gente agora inserir a teoria para a gente poder executar esse trabalho. Então, acho que vai ser uma boa oportunidade de a gente exercitar esses conceitos. Mas voltando aqui à nossa discussão, vocês percebam que a todo momento eu estou preocupado com essa questão do controle de fluxo de dados de um LED para o próximo. A tecnologia que é utilizada nesse Stream Cipher é exatamente isso. Você tem um cifrador de hardware, né, na base de hardware, no qual você tem vários LEDs concatenados e essa cascata faz com que o dado fique circulando. Por exemplo, então chama stream, né, de uma corrente. Então, essa corrente de dados, por exemplo, posso pensar algo que tenha uma realimentação de forma que ele fica sempre circulando aquele one-time pad, por exemplo, e eu vou amostrando bit a bit, cada hora ele faz uma cifrada, ele cifra ele, né, com a porta Shore com o dado que tiver em um dado no último registrador, por exemplo. Então, se eu fizer um registrador aí com 32 LEDs, né, eu tenho 32 bits de um one-time pad, foi algo que a gente tentou fazer, né, teve alguns de vocês que já implementou isso, né, naquele loop de for, né, que é um for utilizando o Verilog, no trabalho do Verilog. Então, basicamente como a gente faria isso, construiria um Stream Cipher, né. Mas, então, percebam que essa questão de você propagar o sinal é muito crítica, né? Então, como é que a gente cuida desse problema? Então, onde eu tinha parado na aula passada era essa definição, né, da estrutura mestre-escravo. Ainda estou falando de latch, né? Mas quando a gente começa a utilizar essa topologia de mestre-escravo, por que ele é mestre-escravo? Observe aqui que eu já fiz aquela conversão da porta NOR para uma porta END, tá? Eu já usei um De Morgan aqui, para que eu pudesse colocar esse sinal. Percebam que eles sempre trabalham em contraposição. Deixa eu falar isso de outra forma. Quando o clock habilita para um, ele não habilita para o outro, e vice-versa. Tá certo? Então, o que eu havia mencionado na aula passada
é que, naturalmente, ele vai usar 2 vezes mais lógica, né? A gente vai duplicar o estágio de mestre e vai duplicar o estágio de escravo, né? Ou seja, vai duplicar essa unidade básica, uma vai chamar de mestre e outra vai chamar de escravo. E, além disso, a gente vai colocar esse inversor aqui para que a gente garanta que enquanto um opera, o outro não opera. Acho que o Pedro fez uma consulta aqui, olhou o site, ele chama LetRS de Flip-Flop RS. Tem, Pedro, depois eu prometo que eu vou olhar a definição clara entre flip-flop e let. Para mim, o flip-flop, na época que eu aprendi, tá, sei lá quantos anos atrás, eu nem eu acho que não sei se era porque em português a gente não falava tramela do let, eu nem ouvi falar de let na minha época. Tá? Então é engraçado isso, né? Para mim a gente aprendia tudo como sendo flip-flop RS, set reset. Para mim é assim que eu aprendi. Então, eu não sei que fonte você está lendo, talvez seja a fonte que eu usei, tá, Pedro? Há muitos anos atrás. Aí o Eduardo perguntou, e se o período do clock for curto demais, tem risco de dar problema, já que a saída do mestre ainda não vai estar pronto quando chegar? Sim, quando a saída do mestre não vai estar pronta quando chegar a hora do slave atualizar, exatamente. Viu, Eduardo? A gente sempre tem de colocar um clock para, vamos falar assim, né? A gente tem que utilizar um clock de forma que você organize esse fluxo de dados, né? À medida que o dado vai passando, você vai abrindo uma porta, né? Em alusão aí ao nosso ministro do Meio Ambiente, é o controle de como você passa a boiada, né? Desculpe o comentário, mas é mais ou menos isso. Você abre uma porta e entra um boi aqui. Depois você pode deixar ele passar para frente. Então você fica controlando a forma que o dado vai passando de um lado para o outro. Tá certo? Então basicamente é isso. Agora, se gasta mais tempo para o dado passar do que você atuar no clock, aí vamos ter um problema, né? Então aquele boi ele tem que estar andando mais rápido do que a velocidade que eu abro e fecho as cancelas para ele ir passando, tá bom? Então é um pouco nesse sentido. Vocês percebam aqui que a saída muda, tá? Alguns atrasos de porta depois da borda de descida do clock, tá? Mas ele não afeta nenhum dos flip-flops para cascata para frente, tá? Então é basicamente essa unidade. Eu sei que ainda está um pouco difícil de entender. Então, quais são as vantagens? Vamos primeiro olhar para esse lado. As mudanças de valores, elas ficam presas aqui dentro, tá? Quando ele fala de um airlock, deixa eu voltar. Airlock, o que quer dizer? O airlock é meio aquela câmara de descompressão dentro do pessoal que faz mergulho, né? Você entra dentro de uma câmara, aí dentro daquele airlock você muda a pressão e depois o cara vai e entra dentro d'água. Então é uma alusão, né? Uma metáfora para a gente poder entender o seguinte: essa unidade aqui, o dado entrou aqui, ele só vai sair depois que passar um clock, tá bom? Então mais ou menos nesse sentido. Os valores eles não passam para o segundo mestre-escravo até o próximo período. Esse é outro ponto interessante, muito interessante disso. E esse aqui é exatamente sua pergunta, viu, Eduardo? Você não mais precisa se preocupar com atraso. O circuito lógico ser maior que o circuito de trabalho do clock. Deixa eu falar isso aqui de outra forma. O que é que eu estou dizendo aqui? Quando você habilita pode ser que gaste um tempo. Mas eu estou falando aqui do ciclo de trabalho do clock. O fator limitante para a atualização deste estado aqui deixa de ser os atrasos de porta. Por quê? Porque ele vai ter tempo para se atualizar. Em outras palavras, ele vai estar pronto para esse dado chegar aqui na entrada dessa porta end e nessa outra porta end,
independente do clock. Deixa eu falar isso de uma outra forma. Ainda que o meu clock, né, o meu ciclo de trabalho, seja da ordem, né, do atraso de cada porta, uma vez que eu habilitei e o dado entra, ele vai estar pronto, aguardando aquele próximo ciclo de trabalho. Aqui eu estou falando ciclo de trabalho porque eu estou considerando a possibilidade do clock ele não ser simétrico. O que seria ele ser simétrico? A parte do tempo, ciclo de trabalho igual a 50%, ou seja, metade do tempo ele é 1, metade do tempo ele é 0. Eu posso fazer um ciclo de trabalho diferente. Eu posso colocar 90% do tempo igual a 1 e 10% igual a 0. Então vamos seguindo aqui em frente. O que é esse negócio de problema de one's catch? O que é isso aqui? Captura de 1. Vamos dar uma olhada aqui. No primeiro estágio de um flip-flop, aqui tá vendo? Mestre-escravo. Aqui ele já está chamando de flip-flop, tá? Porque começou a colocar isso. Se eu tiver o 010 glitch, o que é um 010 glitch? Vamos dar uma olhada aqui. Eu tenho vamos dar uma olhada aqui. Quando eu tiver um R ou S, ou seja, o reset ou set, enquanto o clock tiver alto, ou seja, ele tiver igual a 1, não é isso? O mestre segura isso. Tá? Então vamos dar uma olhada aqui, o que acontece aqui. Vamos examinar esse sinal aqui. Então, 010 glitch no set ou reset. O que é um 010? É exatamente esse ponto aqui, tá vendo? Olha, ele vai aqui está no 0, no 1 e no 0. Aqui no set ele teve este ponto aqui, coincidiu. Aqui, nesse outro ponto aqui, o meu set ele estava 0, o meu reset estava 0. Mas aí, ainda durante este momento no qual ele estava habilitado, o meu sinal de reset subiu. Tá claro? Ou seja, aqui eu setei. Então vamos olhar qual que era a saída. O meu P, tá beleza, ele subiu com um atrasozinho a partir do momento que o clock habilitou. Ou seja, eu coloco o meu set igual a 1, o meu reset está igual a 0, e o meu clock subiu, e aí eu atualizei o meu P, que é esse estágio intermediário. Tá? E ele vai ser propagado, tá, para o estágio escravo assim que esse clock descer. Por quê? Porque aqui eu trabalho com habilitado do estágio de escravo com clock barra, ou seja, quando ele descer, ele habilita. O que faz com que esse estágio aqui, ele suba justamente nesse momento. Agora vamos olhar aqui. Muito bem, aqui eu resetei. O que aconteceu quando eu resetei? Nesse estágio aqui. 010. E ele capturou esse daqui. Observe bem esse estágio. Ele muda para cá. Vamos dar uma olhada aqui. Vamos olhar aqui com cuidado aqui. Estão vendo ele mudar? Então, olha só. O que é que eu estou pedindo para que ele faça aqui? Eu estou pedindo para que ele resete. De fato, ele reseta. Tá certo? Mas o que acontece nesse glitch que está aqui? Ó? O glitch é isso que ele está se referindo. Apesar do fato dele estar igual a 1 aqui, nesse espaço de tempo, aqui ele também pegou. Estamos vendo aqui? Aqui, vamos olhar a saída do... O que é que a gente quer fazer? A gente precisa dar uma olhada na saída do Q e do Q barra, tá? Em outras palavras, essa saída aqui do estágio do escravo, P e P barra são as saídas do mestre, a partir desse sinal que eu coloco de set e o meu sinal de reset. Então vamos dar uma olhada. Aqui eu coloquei o meu sinal de set, o meu Q ele atua, ele funciona naturalmente depois de um estágio de clock, porque ele trabalha
em alternância. Na sequência, eu peço para ele resetar. Então, vamos dar uma olhada aqui no que ele reseta. E depois, ele seta novamente. Certo? O que é que eu estou querendo ilustrar para vocês aqui? O que é que eu estou querendo ilustrar para vocês? Que a saída, aqui não está muito fácil da gente visualizar exatamente o que é o problema desse 0, 1, 0. Mas a ideia desse mestre-escravo é justamente eliminar sinais que porventura apareçam e que não sejam intencionais. Eu dei o exemplo do teclado. Tá certo? Aqui ele acabou, né, não pegando, ele acabou pegando esse valor aqui. Né? Vocês percebam aqui que ele está aqui, e aí um ciclo de clock depois ele traz. Ficou claro, gente, qual que foi o problema? Ficou claro? Deixa eu explicar de uma forma bem simples toda essa análise que eu fiz. Eduardo falou que não. Deixa eu voltar aqui. Qual que é o grande problema? Esse dado que está aqui, agora que eu destaquei ele aqui, ele não era intencional. Aí você vai perguntar, por que ele não era intencional? Ele é até menor do que o tamanho do meu clock aqui. Tá? Esse 0, 1, 0 glitch é isso, né? Ele deu uma piscada. Ele deu uma piscada e essa piscada no R ou no S, no caso aqui a piscada foi no set, ela foi pega pelo estágio do mestre. Não era o que eu desejava. Por que ela foi pega aqui, entre aspas, no estágio do mestre? Porque o clock estava alto. Cadê o clock? Aqui o clock. Aqui. Tá? Então isso aqui não era o que eu queria. Mas ele afetou a minha saída do mestre e afetou a saída do escravo. Então ficou claro que o que acontece, Eduardo? O problema, então, Eduardo, era o seguinte: esse sinal aqui não era desejado, mas o mestre não quis saber por quê, porque o clock estava alto, então ele falou o seguinte: não, subiu aqui o 7, não, o sinal aqui vai valer, deixa eu subir meu P. E ele subiu o P. Não era para fazer isso. Então, como que você resolve esse problema aqui? Então, o problema é um glitch, quer dizer, um sinal espúrio qualquer, pode ser uma flutuação, pode ser um ruído, pode ser alguma coisa, você não quer que isso passe. Eu sempre uso o exemplo do teclado, porque quando a gente vai apertar a tecla, na iminência dela ficar comprimida, ela liga e desliga inúmeras vezes. Então, a gente quer evitar esse tipo de coisa. Então, ele pega o estado 1. Por quê? Porque o clock fica alto. Então, a gente tem que dar um jeito de se livrar desse negócio. O mestre-escravo, ele não permite isso. Lembra que eu estava mencionando anteriormente, até como uma vantagem, se eu pudesse fazer o meu ciclo de trabalho do clock só habilitado em um determinado momento. Né? Essa seria uma forma da gente tentar eliminar um glitch dessa natureza. Mas existe uma forma melhor de fazer isso. Essa aqui é a forma, é o chamado flip-flop tipo D. Tá? O Pedro pergunta, ele não permite isso porque até esse glitch chegar no escravo o clock já desabilitou? Na verdade, Pedro, ele captou aquela flutuação do glitch pelo mestre porque o clock estava alto. Vamos voltar lá. Aqui. O clock estava alto. Olha o clock aqui. O clock estava 1. Isso aqui é uma flutuação que eu não tinha interesse de capturar. E o mestre não quis saber. O clock estava alto, o mestre está falando, está passando a boiada aqui, ó, passou. Não era para passar. Então ele subiu. Então esse dado aqui não era o dado que a gente queria. Tá claro? O clock, aí uma vez que o clock desabilitou do mestre, já chegou para o escravo, porque o escravo trabalha com ele desabilitado, aí ele joga aquele sinal para a saída. Ficou claro agora, gente?
Vamos ver como é que funciona o flip-flop tipo D de dado, porque eu acredito que ele possa ajudar a gente a entender melhor esse tipo de problema. Então, essa parte, vamos esquecer por enquanto essa parte aqui que comparar ele com o anterior. Então, o anterior, esse aqui é o tipo RS. Então, o que ele faz? O R e o S estão entrando, eu tenho o set, eu tenho o reset, e aí, a partir disso, eu gero todo o meu sinal, eu pego aqui, trabalho no mestre-escravo. O que eu vou fazer aqui com o D? Ele faz o seguinte, ele garante que tudo na vida tem um custo, né? Se eu puder... Peraí, deixa eu voltar aqui antes de eu entrar. O Pedro continua a pergunta dele, mas a saída não altera porque até passar o atraso entre o mestre e escravo, a entrada já estabilizou. Então, vamos voltar lá. O que aconteceu, gente? O que aconteceu é o seguinte, o atraso, vamos dar uma olhada no tamanho do atraso aqui. O atraso, ele é mais ou menos aqui. Eu vou fazer aqui no olhômetro, é 1/4 dessa medida desse intervalo que aqui está. Então, se vocês olharem, olha, ele habilita, deu um intervalo de 1/4, tá? Então é mais ou menos 1/4 de unidade. Esse glitch, ele é da ordem de 2 atrasos. Se ele fosse da ordem de um atraso, pode ser até que ele não fosse capturado. Mas é a forma como ele colocou aqui. Então, vamos ver o que acontece. O estágio mestre, ele pega esse sinal, que era um glitch, não era desejado. Por que ele pega? Porque o meu clock está alto. O meu clock estando alto, ele habilita a amostragem dos sinais tanto de R quanto S. Ele habilita, tá certo? Deixa eu ver aqui. Então, só é um problema, aí o Daniel pergunta, então só é um problema quando a variação no R e no S é menor que a duração do clock alto? Vamos dar uma olhada, o Daniel pergunta. Sim, geralmente é isso mesmo. Viu Daniel? Porque até eu falar o nome glitch é o seguinte, é alguma flutuação. Se ele dura mais tempo, aí muito provavelmente você sabia o que você estava fazendo. Isso aqui é aquele exemplo. Quando você vai, por isso que eu gosto do caso teclado do computador. Quando você vai digitar a tecla, você gasta um tempo muito maior do que os tempos de flutuação. Então você quer garantir que você aplicou, por exemplo, o D só uma vez e não centenas de vezes. Mas se você for olhar microscopicamente, ele fica variando, tá? Ele fica uma chave mecânica, não é uma chave puramente elétrica. Então, de certa forma, a sua pergunta tem um fundo de sua intuição está positiva, tá razoável, de entender que ele é um problema quando a variação no R e no S for menor que a duração do clock, porque o clock, basicamente, ele me determina o tempo que eu quero amostrar. Então, se eu coloco um sinal que é menor do que o ciclo do clock, eu estou pegando coisa que não era para pegar, tá certo? Aí o Heitor coloca P e P barra não está trocado o N. Vamos ver, o P e P barra não está trocado? Vamos ver. Ué, eu tô achando que está certo, viu? Ele está certo, sim. Viu, Heitor? Acho que o P e P barra não está trocado, não. Acho que não. Porque olha só, o P... Ah, você está perguntando por causa daqui, né? A posição dele? É isso? Em cima e embaixo? É isso? No circuito? Não, ele é assim mesmo. Tá? Depois você volta lá, tem uma sutileza na forma que você implementa. Tá? Às vezes o que fica em cima ou embaixo, dependendo se é uma rede NOR ou uma rede NAND. Depois você dá uma olhada nos slides anteriores, você vai ver que às vezes ele coloca o Q e o Q barra em posições distintas. Vamos passar aqui para esse caso.
Podemos passar aqui para esse caso aqui. Então, o caso do flip-flop dele, D, o que é que o flip-flop D faz? Ele faz o seguinte, ele inverte o R, o R e o S. Em outras palavras, ele faz com que eles sejam complementares, tá certo? Então, eu pego só um dado e falo só o seguinte, quando o dado for 0, eu vou estar resetando. Quando o dado for 1, eu vou estar setando. Essa é uma forma de pensar. E D vem de dado mesmo. A maior parte dos flip-flops, dos registradores, são construídos dessa forma. Você tem um D, que é o dado que ele vai passando para frente. Tá? E aí é mais ou menos nesse sentido. Agora, por que é que isso resolve esse problema de pegar um? Porque sempre quando o R tiver 1 e o outro está 0. Tá certo? Eles são complementares. Ele não pode segurar o valor anterior. Por que ele não pode? Porque ele nunca vai ser igual. Vocês lembram que para poder manter o estágio anterior, eles, naquela tabela verdade, a gente tinha uma configuração na qual manter o estado era 0 e 0. Então aqui agora ele não pode, porque ele não vai estar sempre alterado. O valor de D antes do clock descer é o valor que está no flip-flop. Tá? E eu posso fazer um flip-flop RS a partir disso, adicionando a lógica de forma que D vai ser igual a S mais R barra Q. Ficou claro aqui como que isso funciona, gente? Tá claro aqui o D? Vamos ver um exemplo de como que ele funciona. Esse aqui é um bom exemplo. Esse aqui eu tirei do Roth. O Roth eu gosto porque ele é bem simples na descrição. Até mesmo porque ele chama o clock, a entrada do clock de G de gate, que é habilita ou não habilita. Então vamos dar uma olhada aqui porque esse caso aqui do flip-flop D chaveado, né? Aqui ele está chamando de LED. Aí, olha lá. Aí já começa, né? Então ele está chamando de uma LED tipo D chaveado. Então a pergunta é, isso é um flip-flop mestre-escravo? Não. Esse é um flip-flop tipo D, tá? Esse aqui, ou seja, ele tem um estágio mestre e tem um estágio escravo. Agora eu vou falar um latch chaveado tipo D. Está um pouco confusa a ordem que eu coloquei os slides. Tá? Eu poderia inverter, mas vamos examinar então esse caso aqui. O que eu tenho? Aqui eu tenho aquele meu latch set reset, só que aqui eu não tenho estágio escravo, e talvez seja mais fácil a gente entender como que esse flip-flop tipo D, mestre-escravo, funciona a partir de sua unidade básica, que é um latch chaveado tipo D. Tá claro aqui o que a gente está fazendo? Deixa eu mostrar aqui a evolução temporal, porque aí vai ficar bem simples da gente entender. Ele é chamado de LED transparente. Aqui, está escrito aqui. Porque ele só deixa o sinal passar, que esse, olha só, vamos pensar que o sinal está entrando em D aqui. Ele só deixa o sinal passar quando o meu gate for igual a 1. Quando ele não for igual a 1, ele mantém no estado que ele estava antes dele descer para 0. Então, se a gente olhar, é quase como que uma função de multiplicar, né? Eu pego G, multiplico por D, é isso aqui que eu tenho. Ficou claro? É um flip-flop transparente, é um LED transparente que ele está chamando. Então, vamos entender dessa forma. Por isso que às vezes o Roth é melhor do que o CATS, porque o CATS ele complica sem necessidade. A forma do Roth explicar eu acho mais fácil, por isso que eu volto algumas casas para trás para definir um latch tipo D, chaveado, para depois entrar no flip-flop. Então vamos dar uma olhada aqui como é que é esse latch tipo D.
Então, olha só, observe bem, quando o gate for igual a zero, tá? Lembre-se bem que o estado Q vai ser igual ao Q+, independente do estado que tiver no 1, no D. Tá? Deixa eu falar isso de outras formas. O Q+, ou seja, o estado Q no futuro, tá? O que vai ser atualizado à medida que eu chavear os atrasos. Deixa eu repetir mais uma vez. O meu estado Q+, em outras palavras, qual que é o estado uma vez que os dados que estão entrando, né, os valores que estão entrando no flip-flop estão passem, né, muitos atrasos de porta depois vão manter o que tem no Q. Então percebam que ele mantém quando o meu sinal de gate for igual a zero. Quando o meu, independente dos estados de D. Agora, quando o meu gate for igual a 1, o meu estado Q+, vai ser o meu estado que tiver em D, independente do meu estado Q. Ficou claro, então, o que ele faz, gente? Então, essa aqui é a minha expressão. A mesma, se eu olhar essa expressão, ela explica exatamente o que a gente tem. Então, o meu Q+, vai ser igual ao quando ele mantém quando o gate for igual a zero, ou ele atualiza quando o gate for igual a 1. Ficou claro então, gente? Aí o Pedro pergunta, ainda não entendeu a função desse D. Vai ficar claro, mas vamos pensar só no seguinte. O Pedro, dá uma olhada aqui. No LET, vou esquecer aquele negócio flip-flop mestre-escravo por enquanto. A gente volta no flip-flop mestre-escravo tipo D daqui a pouco. Em vez da gente examinar aquela construção na qual eu pego um latch S, R, faço um flip-flop mestre-escravo S, R, e aí depois eu coloco um D, que na prática eu vou fazer com que S e R seja complementar. Vamos tentar entender isso de outra forma. Vamos entender um latch transparente. Isso aqui é um latch transparente. O que ele faz? Ele faz o seguinte, o que entra na entrada D vai sair no Q, mais sempre que o meu G for igual a 1. E se o G for igual a 0, ele mantém o meu Q mais igual a Q. Tá bom? Então vamos entender agora esse latch. Por isso que eu gosto dessa nomenclatura de chamar um latch transparente, por quê? Porque quando o G for igual a 1, a saída Q é o mesmo que está na entrada. Tá? É isso. E quando não for, ele mantém o que tinha. Agora, vamos fazer o seguinte. Tá? Vamos agora tratar de um flip-flop disparado por borda. Tá? Esse caso aqui, ele vai ser mais fácil de entender sabendo o que era o que a gente tinha anteriormente. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Isso aqui, para mim, essa tabela verdade, ela continua sendo o meu gate transparente, tá claro? Ou seja, quando o meu dado for igual a questão toda é a seguinte, olha só, vamos dar uma olhada aqui. Cadê o meu sinal de gate? Ele some. O que eu tenho? Eu tenho 0, quando o dado foi igual a 0, Q foi igual a 0, Q mais igual a 0. O dado foi igual a 0, Q igual a 1, ele continua 0. Dado igual a 1, Q igual a 0, ele continua 1. E dado igual a 1, Q igual a 1, ele comuta para 1. Tá certo? Então, o que é que nós estamos observando aqui? Essa é a tabela verdade desse tipo de flip-flop. A única coisa que a gente pode dizer, se a gente olha aqui, é o seguinte, que o meu Q é mais igual a D. Não tem absolutamente nenhuma relação com o meu Q, o meu estado intermediário aqui, esse estado que está aqui em Q. Aí, Pedro, vai ficar mais claro.
O G, então ainda no LED transparente. O G, o Pedro fala, o G habilita a escrita? Sim. O D é o dado a ser escrito? Sim. E aí eles, vamos fazer, continuar na sua linha de raciocínio. Sim. E chamar dado ser escrito é você fazer o que assumir o valor de D. Isso que a gente está chamando aí, que eu acredito que você esteja chamando de dado está escrito, e eu acho que é uma forma apropriada da gente colocar. Perfeito. Agora eu compliquei um pouco mais, que eu estou falando esse negócio de chavear apenas na borda do clock. Vamos ver como isso aqui é construído. Em primeiro lugar, depois, gente, não preocupe não, porque eu tenho uma tabela comparativa na qual vocês vão entender todas as diferenças de latch, flip-gate transparente, flip-flop mestre-escravo, flip-flop atuado por borda. A gente vê tudo aqui para poder depois chegar no final e entender quais são as formas da gente construir registradores. No final do dia, o que a gente quer fazer? A gente quer criar um dispositivo de memória para poder implementar a nossa lógica sequencial. Número 1. Número 2. Quando a gente fizer isso, a gente quer poder alterar esse valor que está lá de acordo com algum sinal que a gente coloque. Na entrada S, ou entrada R, ou entrada D. Número 3. Quando eu coloco esse sinal, eu quero ter a possibilidade de garantir que ele só vai mudar na hora que eu quiser. Em outras palavras, eu quero poder preparar o meu estado e falar com o meu flip-flop registrador latch. Eu estou usando indiscriminadamente, eu estou chamando do meu dispositivo de memória. Pronto, o dado está pronto. Carrega o dado. Então, esses 3 parâmetros são essenciais para que a gente entenda as limitações de cada uma desses circuitos na hora que a gente estiver construindo o nosso registrador. Aí a primeira pergunta é, mas espera aí, registrador? Então, deixa eu entender, como que funciona isso dentro de um processador? Dentro do processador nós temos uma memória cache, né? Cache, que é com células SRAM. A gente nem tratou sobre esse assunto. Ela fica um pouco distante da onde a gente faz as operações. Distante, assim, ainda no mesmo chip, mas longe da ação. A ação ocorre sempre no nível de registrador, tá? É o lugar mais profundo da memória. É o lugar que você afeta toda hora. Então, entender bem o registrador é importante para a gente poder construir um processador. Então, esse é o ponto mais profundo disso. Vamos dar uma olhada aqui nesse diagrama de tempo do flip-flop tipo D disparado por borda. Vamos olhar aqui o que é o que entra no sinal D. Tá? O que entra? 1, 0, 1, 1, 0. Olha um glitch aqui, hein? Aqui eu estou falando o seguinte, ele atualiza o meu sinal Q toda vez que eu tiver um sinal de clock descendente. Em outras palavras, eu tenho um sinal positivo e um sinal igual a 0. Um sinal lógico 1, o nível lógico 1 e o nível lógico 0. A minha atualização de Q não ocorre como no caso do flip-flop gate transparente, o latch transparente tipo D, quando o clock é igual a 1, e sim quando ele comuta do estado 1 para o estado 0. Então veja bem, ele comutou do 1 para o 0, enquanto que o D ainda estava 1. Ele fez com que o meu Q fosse igual a 1, ainda que logo depois ele foi para o 0. Ele subiu, não fez nada. Desceu. Aqui o meu clock descendo de novo. Ele pega o que está no D e atualiza o meu Q. Aqui. Então aqui ele continua. Então olha só, vejam bem. Aqui o meu D estava 0. Ainda que seja uma distância de tempo, um intervalo de tempo muito pequeno,
Ele vai pegar o que estava lá no D, e aí ele atualiza. Pronto. E agora, o que vai acontecer? Agora, de novo, ele estava aqui no 1, aqui não aconteceu nada, e agora ele desceu. Pronto, ele atualizou e ficou no 1. Aqui ele foi para o 0 depois da descida, ou seja, ele não captura aquilo. Da mesma forma que ele teve esse glitch e ele não capturou. Então, gente, vocês percebem que desses todos os flip-flops, o mais seguro, vamos chamar assim, ou mais robusto, é esse aqui. Ele só pega o sinal, ele só atualiza na mudança de clock. Nunca quando ele está ligado ou nunca quando ele está desligado. Agora a questão é, como é que a gente constrói isso? Olha só, essa é a forma como a gente constrói ele. Vocês percebem que eu pego um LED tipo D, dois LEDs tipo D, certo? Um LED tipo D e faço coloco o meu gate aqui, ou seja, isso aqui, gente, é o LED transparente. Vamos analisar daqui a pouquinho. Mas quando eu coloco meu sinal de clock e eu faço eles trabalhando como mestre-escravo, mais ou menos isso que está aqui, não ficou mais fácil de entender agora? Eu consigo fazer esse flip-flop disparado tipo borda. Tá claro, gente? Então vamos dar uma olhada aqui. Então eu entro com o sinal em D e eu tenho o meu sinal G1 para o meu gate transparente. Então vamos olhar o seguinte. Quando o meu sinal G1 for igual a alto, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o meu D e vai reproduzir no P. Olha lá, quando o meu G1 estiver alto, ele reproduz no P o que está entrando no D. Agora, tá certo? Agora, a hora que ele desce, ele mantém em P, ainda que o meu D esteja flutuando loucamente. Tá? Ou seja, vamos lembrar só o seguinte, gente. Agora, o que está no meu sinal P é constante. Toda essa flutuação aqui foi eliminada. Por quê? Porque eu não estou deixando entrar nada aqui, porque ele desabilitou a partir desse G1. Tá certo? Ele foi para baixo. Agora que ele está estável, eu permito que ele me atualize o quê? Porque ele trabalha em contraposição, né? De forma assim, quando o meu LED transparente 1 está funcionando, o meu LED transparente 2 não funciona e vice-versa, por conta desse clock, desse inversor que está aqui. Agora, observem bem então. Eu fui e mudei agora o meu P, por quê? Porque eu habilitei aqui de novo. Ele flutuou várias vezes, mas ele seguiu o que estava lá, mas na hora que ele estabilizou, a hora que eu tiver a transição, que ele vai atualizar o valor de Q. Ou seja, vamos dar uma olhada. Se eu pego e examino o meu G1, o meu sinal Q só muda quando o meu G1 for descendente. Ficou claro aqui, então, gente, como que esse flip-flop tipo D funciona? Esse disparado por borda não é nada mais, nada menos do que dois LEDs transparentes trabalhando como mestre-escravo. Com isso, eu garanto que o meu sinal em D pode flutuar, ainda que ele deixe passar toda essa sujeira aqui, por exemplo, para o P, o que conta na saída é qual o valor que ele estava na iminência de comutar do estado alto para baixo. Ficou claro, então, como que a gente faz isso, gente? Esse é o flip-flop disparado por borda tipo D. Tem uma forma mais compacta da gente fazer esse circuito. Esse aqui é uma outra forma que utiliza só 6 portas NOR. Por quê? Porque esse daqui, se a gente lembrar, né? Aqui a gente tem um tipo D, ou seja, tem um inversor, e aí eu tenho um RS, tem mais duas,
tá? E aqui eu tenho também umas duas NAND, por exemplo, NOR. Então tem um inversor mais duas NOR, aqui eu tenho, ou seja, eu tenho duas NOR mais 4 NOR, porque eu tenho um 7/7, ou seja, eu tenho dois inversores, duas NOR, três inversores, 4 NOR. Aí aqui ele utiliza apenas 6 NOR, né? No outro eu tinha 4, de acordo com minhas contas aqui. Eu tenho que revisitar, porque eu devo estar comendo alguma bola aqui para poder ver que eu estou achando que aqui tem menos. Mas essa é uma forma diferente da gente expressar aquele mesmo circuito. Então, é uma outra forma da gente utilizar portas NOR. Eu não vou entrar muito nessa análise, não. Depois a gente pode discutir ela com um pouco mais de detalhe, porque eu quero chegar na minha tabela comparativa. Tá? Vamos pular essa parte aqui. Isso que eu estou querendo comparar. Esse é o ponto que eu mencionei para vocês. Tá? A diferença entre o latch e o que é aquele que ele não capta, tá certo? Um gate transparente, que é esse desenho que está aqui, que ele é sensível a nível, enquanto que o flip-flop tipo D ele é disparado por borda. Então essa aqui é o sinal, esse é o gráfico que eu queria que vocês entendessem e tivessem segurança para poder comparar. Quando eu tenho um LED tipo D, ou seja, um LED transparente, ou seja, sempre que o meu clock tiver ele vai mostrar um sinal na saída, ou seja, esses glitches que estão aparecendo aqui, ele vai sair, enquanto que se eu tiver um disparado por borda, ele só vai levar para sair do sinal aquele que ocorrer durante uma transição. Então vocês percebam que é muito o momento que agora é o máximo digamos, da seletividade. Ele só vai atualizar quando o clock como está. Aí é muito melhor, né? Porque em vez de ele ficar aberto, a porteira ficar aberta para poder passar tudo quanto é tipo de dado, não. Só na hora que o clock comuta é que ele atualiza o valor do key. Então, por isso que é muito usado esse que é disparado por borda. Então, essa é a tabela que eu tinha mencionado, que eu gostaria que vocês entendessem. Está tudo claro até aqui o momento, gente? Espero que agora que essa tabela resuma todas essas discussões que a gente está tendo. Então, se eu tenho uma LED que não tem um clock, o sinal de entrada é amostrado sempre. E o sinal de saída, ele depende apenas do atraso de propagação dessa entrada. O LED sensível a nível, ou aquele LED transparente, ele amostra sempre que o clock estiver alto. E aí, aí acho que foi uma pergunta até que foi colocada, não sei se foi pelo Heitor ou foi pelo Pedro ou pelo Daniel, o atraso, dependendo de quem for mais demorar mais, né? Se for a bordo do clock ou atrás de propagação, é que ele vai ter a saída válida, o que acontecer por último, tá? A bordo do clock ou atrás de propagação. Aí que a gente vai saber qual que é, o que aconteceu por último. Exemplo, se o clock desceu e ainda não tinha chegado o sinal, ou seja, vale o sinal que estava lá naquele momento. Por outro lado, se o sinal estava pronto e o clock já entra lá positivo, ele vai amostrar o sinal que tiver lá. Então perceba que ele é sensível sempre ao estado do clock elevado. O mestre-escravo, percebam que o mestre-escravo aqui, ele não tem... o que acontece? Ele não tem tanto essa questão da amostragem constante, né, que é o caso do latch. Ou seja,
ele tem, quando o clock tá elevado, né, ele amostra o sinal, mas ele só passa para frente para o escravo quando o clock abaixa. Ou seja, novamente a saída ela vai depender, né, no caso também a gente está entendendo que tem que completar um ciclo de clock para poder colocar o sinal pronto na saída. Mas ele tem dois LEDs trabalhando em contraposição. E por fim, esse que trabalha, que é o mais interessante do meu ponto de vista, quando você pega dois flip-flops, né, dois LEDs tipo D, ou seja, que é esse que é transparente, né, atuado por nível, e eu coloco um como mestre e outro escravo, ele só amostra a entrada na hora que houver uma transição do nível lógico 1 para 0 pelo clock. É a forma mais segura. Então a diferença principal entre flip-flop e latch. A saída do flip-flop muda apenas com relação ao clock, enquanto que o latch muda apenas quando muda a sua saída quando as entradas mudam. Essa foi a definição de latch para flip-flop. Então agora a gente vai falar um pouco sobre essas metodologias para temporização e por que isso é importante. Então nós temos aqui essa questão de atraso de linha ou atraso de cada uma dessas portas, ou seja, quando a gente tem o relógio, ela permite que a gente consiga temporizar. Novamente, a gente vai focar em todos os flip-flops que são disparados por borda, tá? Enquanto que tem alguns circuitos integrados customizados que funcionam com LED sensível a nível. Tá bom? Esse do ponto de vista de elementos de memória. Quando a gente estava fazendo aula prática, a gente construía um flip-flop sensível a nível. Tá? E dava problema, né? Por exemplo, você vai fazer um contador, ele às vezes dá um problema, você tem que resetar ele. E algumas regras básicas, eu acho que isso aqui foi a pergunta até, acho que do Daniel, né? Nenhuma mudança do flip-flop, do estado do flip-flop, pode ocorrer durante um evento de clock. Acho que era isso a gente já discutiu em algumas anteriormente. Tá claro, gente? Então vamos lá definir essas questões de temporização. Agora é mais uma questão de como que, inclusive, vocês olham num datasheet, né, em outras palavras, uma tabela de especificação de dados, a forma de você entender o que é permitido e o que não é permitido, né, a hora de amostrar. Então, se a gente olhar, você tem, por exemplo, as seguintes definições. O relógio, né, que é esse evento periódico, que é o que causa a mudança, o elemento de memória. Pode ser de uma borda de subida ou uma borda de descida, ou mesmo o nível alto ou o nível baixo. O tempo de setup é o tempo mínimo que é antes do evento de clock, pelo qual a entrada, né, tem que estar estável. Em outras palavras, a gente tem que ter uma entrada estável por um dado tempo mínimo para que a gente possa... não, esse é o próximo, é o hold time. Esse é o tempo que eu tenho que... antes do evento do clock para que a entrada esteja estável. Ou seja, não adianta eu dar um clock e a entrada não está estável. Ele vai pegar algum dado indeterminado. Ou seja, primeiro coloco o dado, depois eu altero o clock, seja ele por uma questão de nível, seja ele por uma questão de chavear, de nível de transição, né, do nível alto para o baixo ou vice-versa. E hold time é o tempo que ele tem que segurar. Em outras palavras, eu tenho que manter ele aqui, pelo menos por um dado intervalo de tempo. Olha só, por exemplo, quando eu tenho uma borda, ele tem que estar estável por pelo menos algum tempo aqui para que ele possa ser atualizado e aí mudar.
Então, por exemplo, quando a gente pega aí um flip-flop tipo D disparado por borda, eu tenho um setup aqui de 1.8 nanosegundos, um hold de 0,5 nanosegundos, e eu tenho esse meu clock aqui aqui a largura do clock, né, da janela de 3,3. Aqui é para poder mostrar para vocês quais são as definições que a gente tem. Certo? Está claro aqui, gente? Como que a gente especifica essas temporizações. Agora, já estou chegando no final da aula e eu quero gastar tempo com vocês nessa definição do que é um registrador de deslocamento. Tá? Tem várias formas da gente construir um, tá? Mas essa aqui é a primeira delas. O que é que a gente quer fazer? E depois eu vou explicar onde que isso é usado e o trabalho que eu estou preparando para vocês realizarem, né, do stream cipher, né, do cifrador de fluxo de dados, né, o stream cipher, ele depende dessa estrutura básica aqui que a gente está construindo agora. Veja que tem uma cascata. Agora, percebam que esse desenhozinho que aqui está, esse triângulozinho aqui, ele diz o seguinte: o dado, ou seja, se ele está me dizendo isso, eu tenho na verdade dois LETs transparentes tipo, né, B, sendo que um é mestre e outro é escravo, ou seja, isso me garante, esse símbolozinho aqui me garante que o estado Q, no caso Q0, só vai ser atualizado com uma mudança de borda positiva. Por quê? Porque eu não tenho uma bolinha. O que é uma mudança de borda positiva? O clock do 0 para o 1, aí ele me atualiza o que está na entrada, que aqui no caso era 0, e o meu Q0 vale 1. O Q1 não está valendo nada, o achurado quer dizer que não vale nada. A próxima mudança de borda, o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse 1 que estava aqui, né, que ele já estava aqui, tá? E mantém ele no Q0. Mas agora o meu Q0, ele está habilitado com o quê? Com 0. Percebam? Percebem vocês? Então, por exemplo, então vamos repetir. Eu tinha 0 na entrada. Eu comutei aqui de acordo com... Aí eu mudei, eu chaveei esse estado para 1. O meu Q0 continua o mesmo. Mas na hora que eu tiver uma nova borda, ele me atualiza o Q0. Mas aqui o Q1 que eu pego se refere ao estado Q0 anterior. Tá claro, gente? Vamos repassar esse ponto aqui porque ele é muito, muito sutil. Repetindo, eu tenho qual que é o estado de entrada nesse segundo flip-flop 2. Nesse instante que aqui está, o meu estado é Q0 igual a 0. Ainda que o meu 1 já esteja estável no estado, nesse flip-flop 0, ele não está pronto para a saída. O que está pronto para a saída é o que eu tinha entrado anteriormente. Isso faz com que agora o dado em Q1 passe a valer e ser 0. O que ocorre na próxima borda, ele vai, aqui está valendo 1, pronto, agora ele comuta. E veja que o da entrada, ele também comuta na sequência. Então, vocês estão vendo o que acontece? O meu Q1, ele repete o meu Q0 sempre um período de clock atrás. E o meu Q0, ele está repetindo o que o meu in, em outras palavras, o meu sinal de entrada faz sempre meio período. Tá? Então ele repete, tem um atraso, vamos falar assim, de meio período. Por que de meio período? Bom, porque foi a hora que eu inseri esse dado aqui,
que não tem nenhuma relação determinística, não. Eu falei meio período por quê? Porque a hora que ele inseriu o dado foi numa borda descendente, então ele não alterou nada, ele fez isso propositalmente. Porque se ele colocasse aqui, ele alterasse o meu sinal de entrada aqui na entrada, durante uma borda ascendente do clock, eu teria de examinar com cuidado essa questão de que o meu setup time, né, o meu tempo de setup, o atraso dele, ele tem que, e todas essas outras condições, ele tem que ser suficientemente longo para que ele possa de fato amostrar. Ficou claro, gente? Como é que funciona essa questão aqui desse registrador? Então vamos dar uma olhada nesse ponto com maior detalhe. O atraso de propagação, ele excede os tempos de amostragem. A largura do clock excede o tempo de setup. Isso, de novo, foi uma das perguntas que a gente tinha colocado anteriormente, ou seja, ele garante que o clock ele vai permitir que o sinal esteja mostrado e ele vai fazer esse latch no sinal atual antes de mudar no sinal anterior, antes da mudança para o valor novo. Então vamos dar uma olhada aqui, por exemplo. Se eu tiver com esse sinal de entrada, tá? Esse foi o meu sinal de entrada. O que nós temos aqui? Esse aqui é o meu sinal de entrada. E aqui, no caso, é um clock, tá? Esse aqui, o que ele está fazendo aqui? Vamos ver se esse aqui é disparado por borda ou disparado por... Esse aqui é um disparado por borda ascendente, tá bom, gente? Então, o setup time aqui ele ficou de 1.8 nanosegundos. Esse aqui é o tempo de hold, que aqui ele está, tá? De 0,5 nanosegundos. E esse aqui é o tempo para aquele último tempo, P, né? Para que ele fique pronto aqui. Vamos voltar lá nas definições, para isso ficar claro. Ali, esse aqui é o tempo de atraso, né, daquele flip-flop, para que ele fique pronto. Então vamos só estabelecer essa nomenclatura. Aqui esse tempo P aqui, ele não está descrevendo aqui no meu, ele só está me descrevendo aqui nesse diagrama, mas nesse lexicon aqui ele não está colocando não, tá vendo? Aqui ele coloca o setup e o hold, e o clock que é o W, TW, setup, hold, mas ele não está me colocando aqui esse PD aqui, que na prática é o tempo de atraso através do flip-flop, que é esse que ele está colocando aqui, tá vendo? Esse é o tempo de atraso que ele coloca aqui. Tá bom? O que é clock skew? Último conceito aqui, antes da gente fechar. Tá? O clock skew, ele na prática é o seguinte: lembra que eu tenho um clock 0 e um clock igual a 1? Em que caso que é esse que eu tenho aqui? Isso aqui é um atraso, às vezes é uma linha que é um pouco mais longa, ou às vezes é alguma porta que eu coloco no caminho para gerar o complemento, alguma coisa. Então, eu tenho esse problema que o meu clock ele vai atrasando à medida que eu estou seguindo no meu registrador. Então, a gente tem que cuidar de como que a gente sincroniza o clock para todos os elementos desse registrador, de forma que ele possa comutar daquela forma correta que a gente tem o interesse. Isso é um caso muito crítico em sistemas de alto desempenho, né? Porque nesse caso de sistema de alto desempenho, o clock ele é comparável aos atrasos, né? Que é uma das questões que a gente tinha algum de vocês já tinha mencionado. Então é um problema que a gente tem de observar quando for a coisa muito rápida. Aqui, né, eu tinha até mencionado a questão de flip-flop JK.
Esse aqui eu tirei do CATS, tá, gente? Ele fala que é nunca usado, mas eu ainda tenho uns chips aqui em casa que era da época que eu tinha um flip-flop JK. Ainda, ainda existe isso, e as aulas práticas que a gente faz ainda utiliza flip-flop JK. Né? São circuitos vintage, né? O desenvolvimento desse flip-flop tipo D, ele é bem interessante, né? Você pode fazer um circuito customizado, sensível a nível com 4 chaves. Esse utilizado é disparado por borda, né? Você pode falar com esse dispositivo lógico programável. E para registrador, né? No caso, esse que eu quero que vocês façam, né? Para poder armazenar dados, ele é uma boa escolha. Tá? O flip-flop JK, depois a gente pode entrar um pouco mais nesse domínio, né? Ele parece com o R e o S, mas ele tem essa propriedade muito interessante, que ao contrário do RS, que ele não podia colocar aquele estado 00, 1, que ele dava o estado intermediário, o JK, quando eu coloco o estado 1, ele comuta a saída para o complemento, seja lá qual for ela. Então ele coloca uma função a mais, porque lembrando, né, o flip-flop RS, o que ele tinha? Eu tinha o estado 00 que mantém, estado R igual a 1, S igual a 0, ele reseta, faz o sinal Q passar para 0, o estado S igual a 1, R igual a 0, ele faz o estado Q igual a 1, mas ele não permitia o estado R igual a S igual a 1, ele dava um estado indeterminado. O JK ele faz o seguinte, ele permite que eu comute a saída, seja lá de qual for o estado que ela tinha. Né? Então é um flip-flop interessante, né, que a gente pode colocar. Essa aqui é uma forma da gente até escrever um flip-flop tipo D em função do flip-flop JK. Aqui, no caso de Programmable Logic Array ou Programmable Array Logic, ele não é uma boa escolha, tá? E a gente consegue implementar ele com um flip-flop tipo D. Tá certo? Ter a entrada de set e de preset e de clear, de limpar, né, é sempre desejável em flip-flop. Né? E por quê? Porque a gente precisa sempre inicializar o meu registrador para um estado conhecido. Quando a gente faz um contador, isso é especialmente importante. Por quê? Bom, como o próprio nome diz, né, se a gente estiver contando, a gente vai precisar de R igual ao estado inicial. Se eu coloco um estado que ele não é conhecido, aí não adianta, eu não sei do que eu estou contando, ou seja, eu tenho que começar a contar a partir do zero. Tá certo? Muito bem, gente, agora a gente entraria nessa parte de metaestabilidade. A gente já chegou a discutir isso numa aula anterior, mas como eu não quero forçar esse conteúdo todo em vocês, sabendo que a gente faltam só 10 minutos. Então eu vou parar a aula por aqui, de hoje por aqui, tá? Para que vocês possam fazer algumas perguntas e a gente possa continuar.